Boa noite, bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Como vocês viram, a Ana e o Azen anunciaram, hoje a gente tem um ícone do cinema brasileiro, né? É um grande amigo, um grande ativista, um historiador, e eu dei o título desse programa de Cinema e Soberania, porque eu acho que o Silvio Tendler é talvez o cineasta que mais mostrou este amor ao país, né? Esse amor à sua cultura, à ideia mesmo de um projeto nacional, à intelectualidade. Silvio Tendler, gente, fez um curta com João Cândido, né? O líder da Revolta da Chibata. Muito possivelmente, eu não conheço, quero ver, fiquei curiosa. Deve ser a última entrevista que o João Cândido deu, porque ele fez isso em 68, é um curta. E o João Cândido morreu em 69 e fez filmes sobre o Jango, sobre o JK, sobre o Marighella, enfim. É uma coisa impressionante. Milton Santos, que é uma obra-prima. Então, a gente tem hoje aqui o prazer de receber, né, este grande diretor, roteiro, livro, enfim, é uma sumidade. Chega mais, Silvio Tendler. Boa noite, Maria Pro, obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui com você. Eu acho maravilhoso. Faz tanto tempo, né, Silvio, que a gente quer fazer essa entrevista e não consegue. Que bom que deu certo. Eu já venho anunciando assim, olha, o Silvio vai vir, a gente vai falar um pouquinho, né, dessa coisa, porque eu acho que a gente viveu tempos tão difíceis, né, Silvio, que hoje nossa missão, e você é desses sujeitos históricos no país, é reconstruir, né, esse país, é trazer de volta aquilo que a gente tem de melhor, né? A gente passou por esse período tenebroso, ele ainda está por aí, mas o povo brasileiro é melhor que isso. E a gente vai falar um pouco disso, tanto da sua obra como do futuro projeto. Mas antes disso, eu vou chamar o Pablo, que já está aí. Ai, meu amor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo. Toda vez que eu trago um cineasta aqui, eu sempre chamo o Pablo, né? Porque é essa pessoa que entende tudo de cinema. Gui, o Teseu já chegou? Se ele ainda não chegou, quando ele chegar, você bota ele na tela, tá bom? Silvio, eu vou começar, na verdade, com uma pergunta para vocês dois, antes da gente começar a falar do teu trabalho, que é maravilhoso. Boa noite para toda a galera que está aí, a Verônica, a Patrícia, a Maria Angélica, o José de Souza, enfim, está todo mundo esperando o Silvio Tendler. Eu queria, já que a gente não se vê há um tempão, eu queria que vocês fizessem uma brevíssima avaliação do que vocês veem como positivo. O Teseu já chegou. Boa noite, Teseu. Tudo bem, querido? E aí, pessoal, estou aqui no Congresso da FUP, diretamente aqui de Cajamar. Saí aqui correndo da mesa para vir para cá com vocês. Desculpa aí o atraso. Bem-vindo. Bem-vindo. Então, Teseu, eu estava aqui falando que, como eu não vejo os dois há bastante tempo, e faz 7 meses que a gente conseguiu tirar, né, do pleito inelegível e elegeu Lula, queria que vocês fizessem uma brevíssima avaliação, tanto o Silvio como o Pablo, desses 7 meses. O que vocês veem como mais positivo e o que vocês acham que a gente precisa mudar rapidamente, que não tá bom. Então, eu vou começar com o Silvio. Bom, boa noite a todos e todas. Boa noite, Pablo. Eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Para mim foi uma honra. E, na verdade, eu começaria pelo ponto que eu acho mais nevrálgico e mais crítico, que é a falta de uma política nacional de comunicação. Eu sei que eu não posso ser exigente em tão pouco tempo de governo. Eu acho que o governo está reconstruindo, gente. É como se uma catedral tivesse sido demolida
e ela tem que ser reconstruída urgente, mas com cuidado, porque a gente não pode perder a forma da catedral. Não é uma construção qualquer, é a reconstrução de um país. Só que eu aprendi nas minhas andanças de pesquisa histórica que o Brizola, em 1961, quando devolveu a legalidade ao país, dando posse ao presidente constitucional João Goulart, que os militares tentaram impedir a posse dele, eu entrevistei ele para o filme Django, e ele, no filme Django, falou: olha, a batalha que eu ganhei, que foi fundamental, foi a batalha da comunicação. Foi ele, pela rádio, falando aqueles dias todos, começou a falar timidamente para o Rio Grande do Sul, organizou as pessoas do Rio Grande do Sul, conseguiu furar os bloqueios, criou uma cadeia nacional, a Rede da Legalidade, e é através dessa organização do país, o presidente legalmente eleito tomou posse e pôde governar, porque sem a organização do povo não teria havido posse do Jango. E o Brizola falou que a principal batalha dele não foi a batalha militar, que não houve. Ele, claro que botando o povo na rua, ele intimidou os golpistas, mas a batalha que ele ganhou foi a organização do povo através da Rede da Legalidade. E eu acho que eu estou falando isso porque isso é o nó que permeou os governos anteriores, tanto do presidente Jango, do presidente Lula, quanto da presidente Dilma. Nós não conseguimos estabelecer, naquela época, um sistema nacional de comunicação que pudesse organizar a nossa sociedade em defesa das conquistas populares. E aí a gente viu o problema que foi o impeachment da presidente Dilma, com a nossa tentativa de ir às ruas, organizar o povo, mas a gente tem que reconhecer que esses movimentos foram pífios, como foram pífios os movimentos durante a pandemia, e agora que a gente está retomando o poder e reconstruindo essa caminhada, eu acho que a gente tem que aprender essa lição. A gente tem uma TV pública, que é a TV Brasil, a gente tem que usar essa TV pública a nosso serviço, a nosso favor, e fazer da TV Brasil o melhor canal de televisão de todas as televisões brasileiras. O modelo que eu uso é o modelo inglês, do Channel 4, que fez uma televisão de altíssima qualidade, era uma TV pública e todo mundo queria assistir, produziu os melhores documentários do mundo, os melhores filmes, passou ficção, dava notícia, dava informação que ninguém dava, e esse Channel 4 foi uma pedrinha na chuteira tão importante na Inglaterra, que foi uma das coisas fundamentais destruídas pela Margaret Thatcher. Então, eu digo que aqui no Brasil, o ministro Paulo Pimenta tem essa responsabilidade de organizar uma rede pública de comunicação, e a EBC tem a obrigação de fazer da TV Brasil a melhor TV brasileira. Eu não quero falar, quando me perguntam sobre cinema, me perguntam duas coisas, Lei Rouanet e Ancine. E eu acho que cinema não é só Lei Rouanet e só Ancine. São peças fundamentais, são estruturas construídas para favorecer o cinema brasileiro, que hoje gera empregos, gera renda, gera qualidade, leva a nossa cultura ao Brasil inteiro, tem que estar presente, tem que estar fora do Brasil, mas não basta, a gente tem que construir mais o sistema de comunicação, do qual o cinema será um dos pilares, não o único. Então, só para encerrar aqui minha fala, e para falar da importância do cinema, eu vou pegar um filme americano que está em cartaz hoje, que está todo mundo assistindo,
está fazendo a cabeça e mostrando a importância do sistema político, do cinema político, terminar com essa babaquice que a arte não é política, a arte é política sim. Tanto Barbie como Oppenheimer são filmes essencialmente políticos, e o Oppenheimer está mostrando a história de um comunista perseguido nos Estados Unidos. Então, o cinema político é fundamental e está enchendo as salas de cinema do Brasil. Está todo mundo comentando, todo mundo recomendando, e eu não vejo porque que isso não pode acontecer com o cinema brasileiro também. Para começo de conversa, é isso que eu queria dizer. Silvio, você não falou nada de positivo. Destaca uma coisa positiva, porque o José de Souza está aqui dizendo assim: bota aí, Guilherme, o superchat. Nós estamos reconstruindo o Brasil mais rápido do que imaginávamos. Nosso guerreiro estava falando a verdade. Ele está com energia de moço de 30 anos. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa de positivo para fazer na sua análise, mas eu vou deixar o Pablo falar e depois eu volto para ti. Bom, primeiro, você sabe que eu amo você, é sempre maravilhoso. Você me convida, eu venho correndo. E hoje, principalmente, porque eu tenho uma admiração pelo Silvio que é imensa, porque é um tipo de cinema que é feito não só com garra e persistência, mas é um cinema engajado, um tipo de documentário, seja em qualquer formato, longa, média, curta, mas engajado e que tem um ponto de vista articulado e sem medo de afastar quem quer que seja ao abordar qualquer que seja o tema. Eu tenho uma admiração imensa, e é isso, pela coragem, inclusive, e uma forma de distribuição. Ele estava falando, entre outras coisas, sobre a importância da comunicação, e um dos problemas, eu não vou falar só coisa negativa não, tá? Mas um dos problemas, eu acho, que a gente enfrenta com o nosso cinema é um problema de distribuição gravíssimo, de não chegar às telas, né? E ele coloca os filmes dele à disposição frequentemente para, enfim, para as pessoas terem acesso, né? E eu acho isso muito bacana, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria muito, né, e eu acho que é um sonho mesmo de todo mundo trabalhar na área, que houvesse também uma forma de você, ao mesmo tempo que viabiliza a visualização dos filmes, a distribuição dos filmes, haver um modo de remuneração dos realizadores, né, de não ter que fazer um sacrifício pessoal, financeiro, para que a obra seja vista. Eu acho que ele tocou num ponto importantíssimo, acho que é um problema, e não é um problema desse governo, eu acho que é um problema de praticamente todo governo de esquerda, que é um problema de comunicação grave, de frequentemente, aí eu não sei se é por excesso de escrúpulos, eu não sei qual que é o problema, mas frequentemente os grandes feitos, os avanços, não são noticiados, não chegam à população. E aí o que acontece é que as coisas negativas, que normalmente a imprensa adora expandir e, enfim, dar inclusive uma importância que muitas vezes não merece, acaba tomando conta até do imaginário popular. Então, a comunicação é um negócio realmente importantíssimo. E isso realmente é uma falha nossa. Falando do cinema, inclusive, a gente está vendo agora, por exemplo, também é outra tecla que eu bato sempre, que é como o cinema, a arte, mas né, como é a área que eu me comunico mais, que é o cinema, uma arte, a arte é uma coisa essencialmente política. Não adianta você querer divorciar a arte da política, só o fato dela existir dentro de um contexto já é política. Ele mencionou 2 ótimos exemplos, né? Oppenheimer e Barbie estão fazendo um sucesso profundo, imenso nas bilheterias do mundo inteiro, e são filmes que, sem dúvida nenhuma, eles são absurdamente políticos. E o cinema brasileiro... Deixa eu falar o que eu ia falar, eu perdi um pouco o raciocínio. Falando da distribuição, a participação do cinema nacional nas telas, esse ano, está menor do que nos últimos anos. Eu acho que esse ano, o filme B até publicou esse final de semana, a gente está com uma média de ocupação de menos de 2% das salas com produções brasileiras, que é um absurdo. Então, quer dizer, uma coisa que tem que ser trabalhada novamente é o sistema de cota, implementar para que funcione. Positivo. Uma coisa que eu acho que é extremamente positiva é o fato de haver hoje uma capacidade de todos nós de pensarmos na sociedade de um ponto de vista de construção
em vez de simplesmente de desânimo profundo. Se você lembrar bem, os últimos 4 anos, os últimos 6 anos, os últimos 7 anos, começando, enfim, 2013, mas principalmente 2016 para frente, o cotidiano da esquerda, principalmente, era um cotidiano de constante desânimo, de constante de uma postura de não conseguir acreditar no que estava acontecendo, de levar uma porrada atrás da outra e a gente ficar numa postura que era uma postura muito mais reativa do que ativa, porque era isso, era o tempo inteiro bombardeado por todo tipo de notícia, informação terrível. Hoje, a gente se dá o luxo de entrar numa rede social, por exemplo, e ver uma bobagem, mas, por exemplo, ver, sei lá, o que aconteceu recentemente, a controvérsia do viúvo do Twitter. De repente, você se dá conta e fala assim, caramba, há quanto tempo... Aquele foi um dia interessante, porque foram 3 ou 4 controvérsias naquela semana que não tinha nada a ver com política. E você fala, gente, há quanto tempo a gente não pode pensar só em trivialidades ao entrar numa rede social? Eu acho que essa capacidade que o governo tem de governar de uma maneira propositiva, sem que o tempo inteiro a gente fique mergulhado nesse mar de negatividade e que a gente sinta esperança, né, de uma reconstrução, de possibilidades de melhora, a humanidade que há no governo depois de tantos anos, eu acho que isso é o que ele faz de melhor, é o que tem de melhor. Era fundamental, porque sem a gente ter essa capacidade de ter esperança, de respirar, a gente não consegue construir nada. E eu me sinto muito aliviado, depois desses anos todos, conseguir passar, por exemplo, sei lá, que seja 24 horas sem ter que lembrar que existe Brasília, por exemplo. Que bom. Eu sinto essa sensação. Eu nunca me esqueço de quando vira, né, os votos, que a gente sabia que ia virar, né? A gente viveu aquela tensão horrorosa na eleição, com Polícia Rodoviária Federal impedindo as pessoas de votarem, aquele horror todo. Mas eu estava com um casal de amigos casados, né? Gays e casados desde, tipo, eles se apaixonaram na adolescência e são casados até hoje. Acho que é o casal que eu conheço de maior longevidade no casamento. E durante esses anos tenebrosos, eles receberam ameaça no próprio condomínio, assim, tipo, na porta de casa. Já pensou dentro de um condomínio, de prédio, etc. E eu me lembro que o Sérgio começou a chorar, naquele choro de alívio, aquele choro de a gente está... E eu nunca me esqueço disso, porque eu colocava, tá na hora do Jair e pulava feito uma louca, que os vizinhos cantavam junto e tal. Mas eu me lembro muito desse choro, que esse choro é um pouco assim, né? De você meio que lavar um pouco a alma daquilo que estava dentro da gente. O Silvio falando, Silvio, eu me lembrei muito, sabe de quê? Esse papel da comunicação, e aí eu tenho um desafio aí para a gente pensar junto. A gente está na era das redes sociais, né? Na era da inteligência artificial, fake news, enfim. É muito complicado a gente ter o enfrentamento disso sem uma política e sem regulamentação, né? A gente tem um PL aí para ser votado e que as próprias plataformas fazendo um ataque imenso. Eu me lembrei que cada era, né? Você falando do Brizola, o rádio era muito importante, ele conseguiu articular isso. Aí me lembro de Moçambique. Moçambique foi o cinema, né? O cinema foi um espaço pedagógico, tanto da comunicação como da formação. Uma população praticamente analfabeta e era pelo cinema que se passou, né, que se transmitiu os valores da Revolução. Hoje, eu não sei, eu fico pensando que é um desafio para as democracias no país, no mundo inteiro, né? Porque a gente vê o nível, você fez o vídeo, o filme sobre o SUS, né? Eu acho, você tem toda a razão, eu acho que essas coisas... Gente, o Silvio Tengler tem mais de 80 obras, mais de 80 obras. É impressionante. Ele não tem 80 anos ainda, como se ele tivesse feito cinema desde quando nasceu. É muita coisa. Então, assim, eu queria que o Guilherme até colocasse na tela, Gui, bota a página da Caliban aí,
porque vocês precisam ir para esses espaços, como diz o Pablo, a grande maioria da obra do Silvio está disponível, tem um canal do YouTube com tudo lá. Olha lá o que eu falei, o primeiro curta que ele fez com João Cândido. Aí, se a gente vai andando, gente, a história do Brasil passa, não tem um grande personagem que o Silvio não se atentou. E assim como as temáticas, o Silvio já trabalhou globalização, ele já trabalhou agrotóxico, ele já trabalhou SUS, né? Nossos grandes intelectuais, revolucionários, presidentes, né? Como trabalhistas, como JK, como Jango, e assim por diante. Não deixem de ir na página, o Guilherme colocou aí no chat, visitem, e também tem o canal do YouTube para vocês assistirem. Quem ainda não viu o Milton Santos, o que ele faz acho que é um dos nossos, na minha opinião, um dos maiores pensadores brasileiros, né? Uma ideia completamente original para se pensar o espaço, a soberania, enfim, tem que ver. Assim, é exercício de casa, né? Dar um passeio na filmografia e assistir algumas coisas do Silvio. Eu vou passar para o Teseu, mas já vou deixar minha pergunta no ar. Silvio, depois eu quero que você me diga qual é a sua obra de maior carinho. E eu quero ver se é a mesma minha. Teseu, entra na conversa. E aí, pessoal, boa noite mais uma vez. Eu ouvi aqui atentamente, né, tanto o Silvio como o Pablo, e a gente, assim, vai passando o filme, né, à medida que, realmente, Pablo, assim, a gente não tinha paz de pensar outra coisa que não fosse política e alguma luta, né, e nós que somos sindicalistas e estamos o tempo inteiro, né, tendo que acompanhar todas as pautas que rolam em Brasília, a favor dos trabalhadores, contra os trabalhadores. A gente tenta agora ser propositivo, né, para melhorar, não para resistir, né? A gente estava até aqui agora na abertura do nosso congresso da FUP, ao invés de a gente fazer no hotel de luxo, os petroleiros, eles nos últimos anos, né, algum tempo, a gente decidiu fazer em espaços de luta. Então, a gente já fez várias vezes em vários locais do MST, na Florestan Fernandes, já fizemos no acampamento no Rio Grande em Paraná, já fizemos em Campina Grande. Então, assim, a gente escolhe espaço de luta. Hoje a gente escolheu o Cajamar aqui, que é um espaço histórico de luta do movimento sindical, né? Que é um espaço dos companheiros metalúrgicos, e que a gente faz questão de... a gente chega, ao invés de dar dinheiro para hotel de luxo, a gente pega aquele dinheiro, reforma tudo, troca colchão, troca chuveiro elétrico que está precisando, pinta, e aí faz um mutirão nos espaços para que esses espaços fiquem ativos, né? E a gente está nesse momento, né, de reconstrução, e de reconstrução da esperança, reconstrução. E você falou, Silvio, da questão da comunicação, e a gente vê, né, eu tenho um carinho, uma certa proximidade com o Eduardo Moreira, que ele tem o ICL lá, que tenta fazer um pouco, de forma extremamente profissional, um pouco desse contraponto de comunicação, né? Mas que a gente tem tantos outros fóruns que poderiam estar sendo construídos, a rede, a TVT, né, da nossa CUT, dos nossos sindicatos. Então, a gente tem tantos espaços de comunicação que precisam ser fortalecidos nesse momento, virar uma concessão de comunicação, e aí a gente precisa sim conversar profundamente sobre isso para, nesses próximos 3 anos e meio, né, quase, nem mais meio, é menos de 3 anos e meio, a gente conseguir ter esses espaços de disputa ideológica, de disputa da narrativa do trabalhador, né? A gente, assim como a gente viu a importância e vê a importância do cinema, da arte, como essa ferramenta também de disputa ideológica, né? Mostrando o lado de quem sofre mais a partir da arte, né? Como são os teatros, como são várias bandas de música que fazem isso também com muita maestria. Mas eu queria
que vocês destacassem quais são as ações de governo que vocês veem como mais urgentes para que a gente consiga fazer a partir, principalmente da questão do cinema, né, que, queira ou não queira, é o forte de vocês, mas, ao mesmo tempo, também de uma forma geral da comunicação, né? Na visão de vocês, o que é que a gente tem que disputar nesse próximo tempo para que a gente deixe um legado, né? Para que a gente deixe aí, de fato, a marca do governo Lula, para que a gente olhe assim daqui a 20 anos, não, as minhas netas, né, 20 anos, eu acho que talvez eu já tenha neta. Minha filha mais velha tem 14, daqui a 20 anos talvez ela já tenha filho. Então, daqui a 20 anos eu olho, não, minha neta já tem aqui algumas outras ferramentas que não é a Globo, que não é o SBT, a Record ou a Jovem Pan, para estar se informando. Bom, eu tenho um sonho. Vou falar rapidinho, eu acho que eu estou curioso para ouvir o que o Silvio tem a dizer. Hoje eu estou aqui, eu vim aqui mais para ouvir do que para falar, embora sabe que eu fale muito. Mas eu tenho um sonho antigo, que é a criação de uma plataforma de streaming para cinema, para o nosso cinema. Eu estava vendo os comentários, por exemplo, alguém comentou que não é importante, não é só falar de cinema brasileiro, não é só querer advogar pelo cinema brasileiro, tem que ser filme de qualidade como Central do Brasil. Aí foi pegar Central do Brasil, que é um filme, acho que de 97, Central do Brasil, 98. E essa é uma percepção que, infelizmente, é muito mais comum do que se imagina, a percepção de que são raros os filmes bons produzidos no Brasil, o que é um absurdo tremendo. Eu falo sempre, sem hesitação, o cinema brasileiro é um dos melhores cinemas do mundo, há muito tempo já. Porque, e eu vou, desculpe quem me acompanha, vai me ver repetindo, mas é porque eu acho que é preciso. O Brasil é um país de dimensões continentais em que a gente produz cinema em todos os cantos do país. Não é igual, por exemplo, os Estados Unidos, que tem produção localizada em Hollywood, Nova York, na costa oeste e costa leste. Aqui a gente produz em todas as regiões. E os nossos filmes refletem essa diversidade, tanto do ponto de vista temático, de linguagem, estético, tudo. Você vê no mesmo ano filmes completamente diferentes um do outro, de qualidade. Eu, por exemplo, cubro muito festival. Lá fora, você sempre vê os filmes brasileiros sendo exibidos em festivais e tendo uma recepção maravilhosa, as pessoas fazendo fila para ver os filmes brasileiros, os filmes ganham prêmio, mesmo que não ganhem prêmio, são fartamente elogiados, mas as pessoas têm essa ideia de que não, filme brasileiro, a maior parte do cinema brasileiro não presta. E isso é um equívoco que é motivado também pela falta de acesso aos filmes. Porque você vê, boa parte desses filmes que eu, por exemplo, que eu tenho a sorte de ver em festivais, ou demoram anos, ou muitas vezes nem chegam ao público no final das contas. E aí, é isso que eu digo, assim, esse sonho que eu tenho de ter uma plataforma de streaming para os nossos filmes, inclusive para os filmes de todas as épocas, que é um repositório, uma biblioteca, uma filmoteca da nossa obra, que as pessoas tenham acesso. Aí, obviamente, questões práticas, isso não é comigo, porque senão eu me candidataria a presidente ou a governador, a prefeito, alguma coisa. Não é o meu perfil. Mas eu acho que é algo perfeitamente viável, e seria uma forma de aproximar o povo do nosso cinema, porque existe uma dificuldade imensa das pessoas encontrarem os nossos filmes. Às vezes eu falo de filmes brasileiros que eu sou apaixonado, a pessoa, onde eu posso ver esse filme? Não sei. E isso eu acho terrível. Então, enfim, esse é o meu sonho. O do Silvio, muitos podem ver no canal do YouTube. Tá lá, ó lá. O Guilherme acabou de colocar, vocês podem ir lá que tem vários disponíveis. Silvio, querido. Deixa eu falar. Bom, eu comecei tomando uma bronca da Maria Flor. Então, eu agora só vou falar coisas positivas. Prometo de fazer a imagem ruim que eu criei no meu boa noite. Então, vamos lá. Primeiro, quero dar uma boa notícia que converge com isso que o Pablo está falando. Eu estou há algum tempo fazendo um trabalho com o governo de Maricá. Maricá é uma pequena cidade aqui do interior do estado do Rio, mas é uma cidade com muito potencial e muito desejo de inovação. Então, nós criamos lá um streaming,
nós temos uma plataforma que já está criada, o ICETIM, que é o órgão que Instituto de Ciências, Tecnologia e Inovação de Maricá, já lançou um edital, já designou recursos, e quem quiser colocar seu filme nessa plataforma, é só entrar em contato, que eu inclusive faço parte da comissão de seleção, e nós estamos selecionando os primeiros filmes para fazerem parte dessa plataforma. Mas é claro que o nosso desejo é que ela seja a mais ampla possível e que todo mundo possa fazer parte dessa plataforma. E aí, com captação de outros recursos, além dos próprios do ICETIM, nós vamos conseguir fazer essa plataforma que o Pablo levantou aí, que é fundamental. Fundamental ter uma plataforma hoje que divulgue, que difunda o cinema brasileiro. E eu sou sincero, eu acho que ali não cabe só cinema brasileiro, não. A gente tem que colocar ali também cinema chileno, argentino, paraguaio. A gente tem que fazer uma coisa terceiro-mundista. E terceiro-mundista que abarca também filmes dos excluídos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm produções alternativas maravilhosas também. A gente consumiu muito filme underground americano, muita coisa fez a nossa cabeça. Eu quando fiz o Milton Santos, por exemplo, eu tive acesso a filmes americanos que já discutiam a questão da água lá, das redes de privatização de água e tal. Então, eu acho que a nossa luta é uma luta internacionalista e essa plataforma está aberta para receber essas sugestões. Uma certa prioridade para o cinema brasileiro, evidentemente, mas não excludente. A segunda questão que eu levanto, que eu já tentei fazer, eu tinha um grande amigo meu, que era um deputado do PT, o deputado Pedro Eugênio Cabral. Eu apresentei para ele um projeto da gente fazer com que, assim como o Fundo Nacional de Livros compra livros para distribuir para os estudantes do Brasil, para criar o hábito da leitura, um estudante recebia Machado de Assis, o outro recebeu Graciliano Ramos, o outro recebeu Raquel de Queiroz, né? Você tem uma Itamar Vieira. Existe esse fundo funciona no sistema de educação. Então, a minha ideia é criar esse fundo para distribuição de cinema brasileiro também. Você comprar filmes brasileiros para educar as crianças brasileiras, os estudantes brasileiros, desde a mais tenra idade, a entender a nossa linguagem cinematográfica. Nós não somos obrigados a falar em cinemês a mesma língua que os americanos falam, o mesmo tempo, a mesma agilidade, a mesma rapidez. Até porque tem uma questão que é injusta conosco, que os filmes americanos passam legendados. Então, o tempo de leitura de um filme americano é muito mais rápido, porque você divide o teu olhar entre a imagem e a leitura da legenda. O filme brasileiro, você não precisa ler legenda, você entende a língua. Então, o filme fica mais lento. E aí as pessoas reclamam da lentidão do cinema brasileiro. Agora, fora isso, nós realmente temos uma expressão mais lenta. Então, a gente se ensinar desde pequeno as crianças a entenderem a linguagem brasileira, elas vão querer ver filmes brasileiros, vão querer ler romances brasileiros. A gente não vai ser prisioneiro de uma única estética importada. Então, eu acho que, infelizmente, o deputado Pedro Cabral faleceu, o projeto não teve continuidade, aí veio o impronunciável, e aí nós vivemos o que nós estamos vivendo, saindo agora disso, mas eu acho que é o momento do Ministério de Educação
retomar um projeto como esse de ensinar as crianças a linguagem do cinema brasileiro. Isso daí não significa sala de aula, aula de cinema, significa usufruto, prazer coletivo. Eu participei aqui com as professoras do município do Rio, eu uma vez dei uma conferência e tentei convencê-las da importância do uso didático do cinema. E elas me chamaram para apadrinhar 300 cineclubes que elas formaram e falaram: oh, sua ideia é muito boa, mas a nossa ideia é assistir filme junto os nossos alunos, nossos colegas, professores, nossos funcionários, comer pipoca junto, se divertir com filme e até fazer filmes também. O projeto delas era muito mais avançado que o meu. E aí eu fui nomeado padrinho, adorei a ideia. Então, é essas coisas que a gente tem que semear para que o Brasil conheça o Brasil. Então, a minha proposta é essa, e eu acho que a gente tem que voltar a ter revistas, voltar a ter discussão de ideias, porque a gente está muito limitado no uso desses recursos de comunicação. Eu insisto na importância da comunicação na construção desse mundo novo que a gente deseja. E fora isso, quero dizer que eu desejo pleno sucesso para o governo Lula. Votei no Lula, fiz campanha quando o impronunciável caiu, foi um alívio para nós todos. Aliás, eu terminei um filme agora chamado O Futuro é Nosso, sobre o desmantelamento do movimento sindical e o desmantelamento das leis trabalhistas. Foi um filme totalmente patrocinado pelo Simpro Rio, o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro. Eles bancaram esse filme e eu conto a história do movimento sindical no Brasil e termino falando da derrota do impronunciável. Eu, cadeirante, com 70 anos de idade, eu não precisaria mais votar, mas eu fiz questão de subir escadas, sendo carregado para votar, que era uma declaração política da minha opção. E acho que a gente agora tem que reconstruir esse mundo novo. Eu desejo todo sucesso, toda sorte ao presidente Lula e ao seu governo. Que massa, Silvio. Eu estou me lembrando aqui que na década de 80, quando eu era adolescente, a gente passava, né, essa coisa do uso didático do cinema. Eu me lembro que eu, menina, assim, tipo, estava entrando no ensino médio, ia para as periferias aqui de Santos, Cubatão, passar O Homem que Virou Suco, para debater, né, a condição do trabalhador, o que era aquele discurso do operário padrão, e eu fazia esse debate. Assim, tipo, gente, eu tô falando de uma pessoa com 16 anos, olhando O Homem que Virou Suco e fazendo esse debate. E me lembro que durante o período aí do golpe, da resistência, a gente, tipo, com sindicatos bancários, eu lembro que a gente fez isso, a gente fazia aula pública na rua, colocava um telão na rua, passavam algum filme interessante, acho que já teve obra sua, Silvio, ia colocando as cadeiras na praça, a galera sentava, via o filme e depois a gente abria para debater. Então, assim, é possível realmente, e o cinema brasileiro, nossa senhora, o que nós temos de patrimônio, o Pablo tem razão, o cinema brasileiro é maravilhoso. É maravilhoso, é uma pena que ele não seja distribuído, mas a gente tem pérolas raras, e inclusive chegando nessas plataformas mais comuns, como o Prime, o Netflix, enfim, tem vindo uma produção bacana. Quando você olha, por exemplo, a produção de Recife, de Pernambuco, gente, é um negócio estupendo, e a gente tem atores que acabam virando atores globais, nacionais, que começaram a sua carreira no cinema independente em Pernambuco, né? Vou falar nisso.
Perdão, Flor, é porque eu lembrei que vai estrear agora, não sei se é essa semana ou na próxima, um documentário maravilhoso que o Kleber Mendonça Filho fez. Eu assisti em Cannes, é maravilhoso, chama Retratos Fantasmas, que é sobre os cinemas de Recife, e é um filme também com ensaios pessoais, enfim, é um filme maravilhoso. Então, quem tiver a oportunidade de assistir o Retratos Fantasmas, que está apresentado, já está tendo pré-estreia em algumas cidades, não deixe de assistir, porque é lindo o filme. Não perderei. Tem curtos, né, Fru? Assim, tem curtos assim que passam uma mensagem profunda, muitas vezes de uma realidade assim local, de uma favela, de uma comunidade, de um povoado no sertão. São curtos assim que passam uma mensagem em 15 minutos que você olha assim, meu Deus, que coisa incrível essa produção, né? Então, realmente, e muitas vezes a gente tem que acessar, chegar, saber que existem, né? Sim. E na linha do documentário, que o Silvio é mestre, né? Mestre. Os documentários do Silvio são maravilhosos. Na linha do documentário, acho que o Brasil faz coisas incríveis. Incríveis. Eu vejo documentários de outros países, eu não consigo encontrar um melhor que os brasileiros. Não, porque assim, você quer saber de uma realidade? Eu estava conversando com a que fez o Amigo Secreto, como chama a diretora? 3 Amigos. O Amigo Secreto, o filme da Lava Jato TV. É a Maria Augusta. Maria Augusta, estava conversando com a Guta. Eu mandei uma mensagem para a Guta, falei, Guta, eu tinha visto um documentário dela só agora, recente, sobre os menores em instituições. Cara, o que é aquilo? É um soco no estômago, é um negócio tão potente, tão potente. Ontem, eu vendo o voto do Alexandre Moraes, eu só me lembrava do documentário. Como que é, né, essa fábrica de você roubar a juventude, aprisioná-la e levá-la para a morte. É incrível esse documentário da Guta Ramos. E, assim, perdido aí, que isso devia passar em tudo quanto é lugar. Assim como o documentário de globalização do Silvio Tendler, ou sobre o Milton Santos, enfim, tanta coisa boa que tem que as pessoas não conhecem, precisam conhecer. Eu vou passar para o Pablo, que eu tenho certeza que ele tem um monte de pergunta, mas eu queria que o Guilherme colocasse comentário do Olenka Barreira. Silvio escreveu no cinema uma grande e importante parte de nossa história. Viva Silvio Tendler. É isso, eu acho que o Silvio ele já deixou, ele ainda tem muito o que fazer, ele ainda está cheio de energia, mas assim, o que ele já produziu é uma coisa incrível. Você falou de Maricá, Silvio, eu me lembrei que Maricá, além de tudo, tem aquela sala de cinema linda, maravilhosa, né? Gratuita, que tem teatro. Aquilo ali é o sonho de tudo quanto é cidade, né? Você ter o que Maricá tem, gente. Aquilo ali é bom demais. Transporte gratuito, hospital de primeira. É muito bom aquela cidade. Não, Maricá é uma loucura, uma utopia, porque tem o Cine em Fio, que é gratuito, transporte gratuito, que é o vermelhinho. Você tem 2 linhas de ônibus, uma que você paga, que é privada, e uma que é subsidiada pela prefeitura, que é de graça. Ônibus de extrema qualidade, não é sucateado, não, é de alto nível, disputa de igual. Você paga se você quiser, você pode viajar de graça. E você tem o hospital que se chama Ernesto Che Guevara, é um hospital de alta qualidade, e você tem uma moeda própria, a Mumbuca. Você pode, uma moeda que circula dentro da cidade, e que você pode comprar serviços com aquela moeda de Maricá. Maricá é uma utopia. O Olenka lembra de outra coisa, salas de cinema nas escolas públicas, que seria uma boa ideia. A Marta, quando criou aqui em São Paulo os CELS, ela criou as salas de cinema e teatro. E eu me lembro do debate. Gente, era uma coisa horrorosa. O que essa direita, né? O que essa elite econômica pensa da população brasileira? Eles ficavam
escandalizados dos céus irem para as periferias e poderem ser usados por toda a população, né? O gasto, eles achavam um gasto estratosférico, que não era de jeito nenhum. Mas por quê? Porque tinha espaço arborizado, então os velhinhos iam para lá caminhar, a galera do bairro ia caminhar, tinha sala de cinema, teatro, podia usar muitos dos equipamentos que tinham dentro dos céus, a comunidade podia usar, tinha sala de informática, enfim, era um projeto incrível que o Brizola também começou no Rio de Janeiro. E tudo foi destruído. Tudo foi destruído. Eu vou deixar o Pablo vir perguntar, porque eu tenho certeza que ele está coçando a língua para fazer pergunta para o Silvio, que a gente ama tanto. Não, tem um monte. Ele falou, por exemplo, do projeto novo que ele está desenvolvendo, eu já quero saber tudo. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar é porque eu sei que ele trabalhou, lá atrás, quando ele estava começando, ele trabalhou com um dos meus cineastas favoritos da história da galáxia, que foi o Chris Marker. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa experiência, o que ele absorveu do Chris Marker, assim, porque quem não conhece, o Chris Marker era uma figura não só brilhante, mas de uma articulação imensa e que construía filmes, muitas vezes alguns que seriam, eu não sei como é que seria o termo em português, mas enfim, diários de viagem, travelogues, e extraindo significados culturais e políticos, sociais, de observações cotidianas, assim, que eu acho fascinante. Eu queria, se possível, se eu falar um pouquinho sobre isso. Olha, a única vantagem que eu tenho de ser mais velho que vocês é ter convivido com esses monstros sagrados. Porque eu sou um sortudo. Para falar a verdade, eu sou um sortudo e vou começar pelo Brasil. Meu primeiro filme que eu trabalhei foi com um cara chamado Paulo Alberto Monteiro de Barros, o Arthur da Távola, que tinha sido exilado no Chile de 64 a 68. Quando voltou para o Brasil, o Zenito Viana, que era o produtor do Glauber, do Terra em Trânsito, deu uma chance para o Arthur da Távola dirigir um filme. E ele me convidou para ser assistente de fantasia para atores de TV. Filme que teve como participação especial Leila Diniz, trilha cantada pela Nara Leão e música composta pelo Paulo Coelho. Isso daí eu tinha 18 anos. Foi quando eu fiz também o João Cândido. Depois, eu aprendi cinema. O primeiro cineasta que eu olhei olho no olho, assim, que eu fiquei amigo, foi o Vladimir Carvalho, que, para mim, a gente fala dos cineastas brasileiros, documentário brasileiro, mas, para mim, o Vladimir é o João Cabral de Melo Neto do cinema brasileiro. Aquela linguagem árida, seca. Ele fez documentários maravilhosos, seminais, e eu comecei a fazer cinema com ele. Aí eu vou para fora do Brasil. No Chile eu conheço o Miguel Litim e o Pedro Chas, que é o montador da Batalha do Chile, do Patrício Guzmán. Pedro hoje está com 90 e tantos anos. Eu vou agora ao Chile em setembro, para os 50 anos do golpe, e a primeira pessoa que eu vou encontrar é ele. Aí eu vou embora para Paris, eu encontro Joris Ivens, Chris Marker, e trabalho numa produtora, e naquele mesmo espaço que eu trabalhava, com 23 anos de idade, tinha o Godard numa sala direita, no andar térreo, Marguerite Duras, no primeiro andar, à esquerda, Joris Ivens, e eu à direita na sala com Chris Marker. Foi uma baita aula. Mas não fica por aí. No último andar, montando Verdades e Mentiras, Orson Welles. Nossa, então senhora! Pode entrar? Isso com 23 anos. E aí, depois eu conheci o Richard Koch. E aí eu tive esse privilégio que cheguei na França logo depois de maio de 68,
onde havia um outro espírito, todo mundo cumprimentava todo mundo se dava. O Cris me adotou. O Cris me adotou, me botou para fazer um filme com ele, me mandou para festival em Leipzig, na Alemanha Democrática. Eu sou um discípulo dele, entendeu? E aí eu não tenho nada de contar além disso, que para mim é muita honra e muito prazer. Você depois me dá teu e-mail, eu vou te mandar de presente um desenho que ele mandou quando eu fiz 60 anos, há 13 anos atrás, comemorando meu aniversário comigo. Eu vou te mandar o desenho que é disso. Por favor, coisa linda. Ele tem uma obra maravilhosa e agora a Anne Viazense, que fez a biografia dela com o Godard, e aí ela publicou que em 68 eles inventaram o cine panfleto. E quem inventou, na verdade, foi o Marquet, e o Godard colou nele. E não se tem nessa relação, mas é fundamental, o Santiago Álvares, o grande documentarista cubano, que, na verdade, é o inventor do cinema panfleto. É um cara maravilhoso, eu fiz um filme sobre ele, e era meu grande amigo. Então, minha escola não é ruim, não. Eu fui um péssimo aluno na escola tradicional, mas em cinema eu aprendi tudo. Muito coisa bem. Linda. É maravilhoso. Escuta, eu sei que o Pablo tem um monte de questões, eu vou deixar ele fazer, mas o Teseu também tem, e tem o pedido do Silvio aqui, que está guardado, que é falar do novo projeto, que a gente vai conversar, né, Silvio? O que vocês vão ver em primeira mão aqui, um diretor contando para vocês o que ele vai fazer, e a gente vai se juntar, vamos fazer vaquinha, vamos se organizar para sair, porque é muito importante. Tanto o que ele acabou de contar para a gente, que fez com o financiamento do Simpro, e eu quero que você fale um pouquinho dele também, Silvio, para a gente, como o próximo projeto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu rodo o Teseu, depois volto para o Pablo, e aí a gente vai para essa conversa. Perfeito. Eu ia perguntar mesmo sobre o Futuro é Nosso, né? Que o Oswaldo, né? Que inclusive é o presidente do Simpro, ele insistiu até que eu fosse e acabou que nessa correria de congresso e a gente teve posse da nova diretoria do sindicato, nos dias que foi o lançamento do filme, no final de junho, salvo engano, Silvio, e eu não consegui ir. Mas era para você comentar mesmo sobre o Futuro é Nosso, que eu vi que é um filme, é um documentário, né? Na verdade, aparentemente muito bom, não assisti ainda. Bom, o Futuro é Nosso, vamos começar pelo Futuro é Nosso, que está sendo lançado agora, está totalmente disponível nas redes, tanto no... Você pode entrar no YouTube, no Caliban Produção, quanto você pode entrar no Simpro. O Simpro também está difundindo o filme está com alto grau de viralização, está muita gente assistindo, debatendo, porque essa questão do sindicalismo, quer dizer, em 2016, com o golpe, os caras desmantelaram os sindicatos, aí desmantelaram toda a legislação trabalhista, e foi um período muito difícil para todo mundo, a tal ponto que chegou num determinado momento, no meio da pandemia, que os caras destruíram os acordos sindicais e passou a funcionar, em vez da lei, os acordos. E era uma coisa imposta pelo patronato e muito difícil da reação trabalhista. Mas foi uma coisa tão difícil que chegou um momento que o próprio patronato entendeu que era impossível viver sem sindicato, porque alguns acordos coletivos eles não tinham como fazer, porque não tinha com quem dialogar. Então, é um projeto, esse projeto é fadado ao fracasso. E o Futuro é Nosso mostra tudo isso, discute a legislação, as lutas trabalhistas ao longo do século XX, as transformações das relações de trabalho a partir da robotização, né,
da mecanização, né? Hoje, uma imagem de uma fábrica de automóveis, você não vê aquela multidão entrando, saindo, você vê um robô substituindo muita mão de obra, né? Então, o filme discute que futuro é esse, e eu, como sou uma pessoa otimista, em plena pandemia, em pleno pandemônio, eu resolvi nomear o filme O Futuro é Nosso. Eu sabia que nós vamos ganhar essa parada. E com a eleição do presidente Lula, ficou claro que eu não estava tão errado assim. Agora eu estou fazendo um trabalho, é uma velha dívida que eu tenho, sobre o Brizola. Eu estou fazendo um filme sobre o Leonel Brizola, que se chama Anotações para o Futuro, porque, na verdade, eu acho que tudo que o Brizola falou, ele tinha razão. Então, o que ele está fazendo? Eu estou fazendo um filme sobre o passado, mas, na verdade, eu estou discutindo o futuro. O Brizola foi o primeiro cara, a tal das perdas internacionais que ele falava, não é outra coisa senão a financiarização do capitalismo. O sistema financeiro destruindo as relações de trabalho, as relações de produção. E o Brizola foi o primeiro cara a falar isso. Brizola sempre falou na importância da educação, escolas de qualidade para filhos do povo. Ele sempre defendeu essa questão. E ele dizia, em 1980, se nós não construirmos escola agora, daqui a 20 anos nós estaremos construindo penitenciárias. E ele não está errado, ele fala da violência. E naquela época ele já dizia, a polícia no meu governo não vai entrar na favela chutando porta, não. Isso aí no meu governo não vai existir. É o que nós estamos assistindo cotidianamente hoje. Então, eu faço essa homenagem a ele, mas eu não estou discutindo o Brizola dos anos 80, eu estou discutindo o mundo que eu quero viver agora. Então, a importância do cinema é essa, e é esse filme que eu estou fazendo. Eu estou lançando um filme agora, que já está pronto, que é meu próximo filme, um filme de 1h30, patrocinado pela Prefeitura de Niterói, em plena pandemia, que se chama Justiça em Estado de Exceção, em que eu mostro que primeiro estádio prisão na América Latina foi o Caio Martins, em Niterói. E eu tenho a entrevista de um advogado comunista que foi preso, torturado lá. E depois eu vou para as questões da justiça, que a justiça é o último território de proteção do cidadão. Então, quando você não tem mais a quem recorrer, você recorre à justiça. E ela não é sempre assim que ela funciona. Então, eu quero mostrar essa justiça que também não funciona. Eu mostro um menino cheio de problemas físicos e mentais, que foi reconhecido por fotografia e ficou 7 meses preso, sofrendo pão que o diabo amassou, e graças à campanha da mãe dele, ele conseguiu sair, mas a história que eles contam é um terror. Tem um outro que era dançarino da Maré, foi da companhia do Ivaldo Bertazzo, ele um dia saiu para beber com os amigos, em plena intervenção militar no Rio de Janeiro. Ele chegou e uma patrulha da Marinha resolveu atirar no carro dele, e ele perdeu uma perna, ele está paraplégico, numa cadeira de rodas, perdeu o futuro por essa violência desnecessária e não foi feita justiça para ele ainda. Eu conto a história do reitor Cancellier, o reitor Cancellier, que em Santa Catarina, humilhado por um conluio da Justiça e da Polícia Federal, de uma delegada, ele se suicidou. Eu conto a história do governador na Paraíba, Ricardo Coutinho, que até hoje não consegue ser candidato a um cargo eleitoral, porque um desembargador não gosta dele. Tem uma prefeita humilhada também na Paraíba. O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves,
preso, humilhado também. Então, eu mostro como funciona, como não funciona essa justiça que deveria funcionar. E o próximo filme a ser lançado agora, depois vem o Brizola, e agora eu estou criando outros filmes também. Não passa, se fizer um só, cansa. Tem que fazer muitos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Pablo, vou deixar você entrar na roda e fazer um monte de pergunta que você tinha. Não, a primeira, quer dizer, primeiro já fiz, né? Mas ele falou um negócio agora que me interessou bastante. Você está desenvolvendo, e você desenvolve quantos projetos ao mesmo tempo, Silvio? Hoje, uns 5. Você está desenvolvendo cinco filmes ao mesmo tempo? 5 filmes ao mesmo tempo. E normalmente... Normalmente você vai desenvolvendo vários simultaneamente, sempre? Sempre, porque o documentário ele é diferente da ficção. O documentário, a ficção, eu digo que é um transatlântico que você tem que ter ele muito organizado. Se você não tiver um roteiro preciso, você não tiver uma organização da produção precisa, aquele transatlântico vai adernar no terceiro dia de filmagem. Vai ter uma bateção de cabeça entre o diretor, o fotógrafo, o cenógrafo, o figurinista, os cabeleireiros, os atores. Então, você tem que ter uma organização precisa. O documentário é o barco do Amir Klink, é uma viagem solitária. Você sabe de onde você está partindo e aonde você quer chegar. A rota vai ser definida no caminho, segundo o movimento das marés e dos ventos. Então, eu diferencio um do outro. Então, por exemplo, uma ficção, cada dia de filmagem que você atrasar, você perde R$100.000, é uma loucura. Um documentário, se eu me programo ele para fazer naquele tempo certinho, eu vou perder, eu não vou ter metade do que eu preciso. Né? Eu quero te entrevistar hoje. E aí você vai dizer, olha, Silvio, hoje eu não posso, eu quero te dar entrevista, mas hoje eu tenho um compromisso com a Maria Flor. Pode ser semana que vem? Se eu tiver uma semana fechada, eu não vou ter a tua entrevista. Então, o documentário exige essa paciência e essa relação diferenciada com o tempo. A gente tem que... O documentário você não pode fechar as filmagens numa semana. Você tem que fechar as filmagens por diária. E aí você trabalha, e quando eu faço uma entrevista, por exemplo, eu procuro marcar 3 no mesmo dia, por uma questão de economia. Eu estou pagando fotógrafo a diária dele, pagando som a diária dele, luz, assistente. Agora, se eu fechar na semana, eu corro o risco de não conseguir ter metade dos entrevistados que eu preciso fazer. Então, o documentário pede tempo. Né? Você vai viajar com documentário, é uma rota longa. A ficção, você fecha um estúdio, fecha 3 ou 4 locações e está resolvido. O documentário, eu preciso te entrevistar em São Paulo, a Maria Flor em São Paulo, e tem que ir a Cajamar entrevistar o Teseu, senão ferrou. Entendeu? E tem um preço, tem um tempo que eu levo para fazer isso. Então, para maximizar o trabalho do documentário, eu trabalho vários filmes ao mesmo tempo. E aí eles vão acontecendo, vão saindo. Né? Durante a pandemia, eu fiz o Bolso à Vida, que é um filme que eu fiz totalmente por videoconferência. Tem muito pouca entrevista feita na rua. E, ao mesmo tempo, eu fiz o do Simpro também, O Futuro é Nosso. A maior parte das entrevistas por videoconferência. E aí tem esses 2 filmes que saíram juntos durante a pandemia. E eu estava fazendo, antes da pandemia, um filme sobre arte urbana, em que eu estava entrevistando os artistas na rua, porque a arte urbana existe que o artista trabalha na rua. O público dele está na rua e a grana que ele capta também está na rua. Ele lê uma poesia no metrô e depois passa o chapéu. Ele fica num sinal se apresentando, depois passa o chapéu. Da noite para o dia fechou tudo, eles não podiam ir para a rua para se proteger, e também porque não tinha mais público.
E aí eu entrevistei os artistas passando fome, passando necessidade, trancado em casa. E foi uma outra entrevista. Mas eu fiz esse filme também sobre arte urbana. E aí a gente vai fazendo e vai vivendo de amor. Ô Silvio, e nesse inteirinho você também fez o filme sobre o SUS, o Saúde Tem Cura. Sim, eu esqueci de citar. É tanta coisa que eu esqueço, você tem razão. Não é impressionante? Durante a pandemia eu fiz o SUS. Você tem toda a razão. E é isso que... E ainda fiz um movimento, ainda agitei um movimento, Estados Gerais da Cultura, lá no começo do governo do Inominável, pedindo a recriação do Ministério da Cultura. As pessoas diziam, você é maluco agora? Imagina se esses caras vão criar. Eu falei, eu não estou fazendo para agora, eu estou fazendo para o futuro. Eu sei que o Ministério vai ser recriado, a gente precisa se organizar. Batalha ganha, o Ministério está aí. Sim. Mas é isso que me espanta quando você fala de fazer vários filmes ao mesmo tempo, porque assim, uma das coisas que torna os seus filmes tão eficientes é a articulação das ideias, a apresentação dos argumentos, claro, embasado por entrevista, imagem de arquivo, o que seja, mas são filmes que, de um ponto de vista de argumentação, eles são extremamente coesos. E quando, agora, resumindo, por exemplo, os filmes que você fez durante a pandemia, com temas tão diversos, duas coisas me chamam a atenção e me espantam, que é a diversidade de interesses e, ao mesmo tempo, a capacidade de estruturar filmes tão diversos, ao mesmo tempo, eu fico pensando num malabarista jogando 6, 7 bolas no alto ao mesmo tempo. É isso que me espanta muito, assim, porque você vê muitas vezes, e eu sou um fascinado por documentário. Eu já falei isso várias vezes, é o meu gênero favorito é documentário. Eu consumo documentário, assim, loucamente, concordo com a Fro, eu acho que ninguém faz documentário igual o brasileiro. E eu sei que muitas vezes você pega a maior parte, 90% dos cineastas, dos documentaristas, eles vão ficar anos focados em um filme. E estão fazendo aquele filme e estão focados ali. E muitas vezes ainda você percebe certas fragilidades. E aí você vem e fala, não, eu estou desenvolvendo, eu sempre desenvolvo 4, 5 projetos diversos, e eles saem extremamente coesos. E eu acho isso incrível, incrível. Ô Pablo, mas tem uma coerência. Deixa eu só dar uma resposta para ele. Para pensar se os 3 ou 4 filmes não são um só a vida. É isso. É isso que eu ia dizer. Porque quando você olha, ele na verdade pega uma conjuntura e aí ele vai destrinchando ela para a gente, né? Seja do campo de vista da saúde, seja do campo de vista da fome, o que a pandemia criou, seja no campo de vista do ataque aos direitos, na questão da reforma trabalhista. Ele cria um leque que, quando você olha a produção dele neste período, você vê... Por que, de novo, insisto, eu acho que o Silvio Tendler é o cineasta da soberania, é um cineasta com projeto de nação soberana. Eu acho. O crítico de cinema aqui sou eu, Fro. Não é possível, aí não me faz passar vergonha, você está me explicando a filmografia do Silvio. É porque a gente ama, né? De paixão. E o Silvio tem essa capacidade do historiador, que ele olha para o passado projetando o futuro. O presente que ele está trabalhando está sempre projetando para o futuro. É uma coisa muito legal isso, Silvio. Talvez seja por isso que você me capta tanto quando eu vejo tua obra. Mora assim no coração. Algumas delas eu volto para olhar porque eu preciso rever. Porque eu falo, estava ali. Essa ideia estava ali, esse argumento estava ali. É muito bom. E se você vê uma coisa, você tem que notar que eu estou sempre mexendo com a linguagem. As pessoas notam muito pouco isso, mas você vê, meus filmes não são iguais uns aos outros. Eu agora estou vivendo uma experiência nova. Eu sempre quis fazer, eu esqueci de citar das coisas que eu estou fazendo agora. Eu sempre quis fazer um filme sobre a relação da Olga Benário e o Luiz Carlos Prestes.
Não tive condições de fazer, mas eu sou uma pessoa paciente. Eu comecei a mexer nessa coisa lá nos anos 80. Não consegui, esperei até agora. Eu tenho uma relação boa com a Anitta Leocádia, filha do casal, e de repente ela me disse: Silvio, eu achei toda a correspondência do meu pai e da minha mãe quando ele estava preso na Rua da Relação e ela na Gestapo. Eu falei: esse é o filme. E eu fiz uma peça de teatro que se chama Olga e Luiz Carlos, uma história de amor, em que eu vou contando a história pela troca de correspondência deles dois. E ela morre no campo de concentração em 42, e ele aqui no Brasil. E eu conto essa história numa peça de teatro, foi muito emocionante, as pessoas saem do teatro muito emocionadas. Você falar de dois revolucionários, não pelo viés da luta política, mas pela história de amor, filmei tudo isso, vai virar um filme, vai ser outra linguagem. É um cine-teatro documentário. A Ana Preste estava aqui, né, Silvio? Você viu ela se despedindo, te mandou um beijo, inclusive. A Anitta? A Ana, isso, a neta. A Ana Preste estava aqui. Ela está fazendo o programa das 5 horas. Sim. Eu troquei mensagens com ela. Que bom, ela te mandou um beijo. Ela é filha de qual dos filhos? Putz, você sabe que eu não sei? Porque eu sempre falo assim, a neta do Luiz Carlos Prestes. Eu vou perguntar com meu pai e a mãe. Não sei. Tem que entender que o tempo do Silvio é outro, né, Fran? Então, ele sabe o pai e os filhos, né? E a gente tem a neta. O Danilo está dizendo o seguinte, eu vou aproveitar... Bota na tela, Guilherme. Vou aproveitar a oportunidade... Quanto vale é por quilo, foi a coisa mais linda que assisti sobre o Brasil. Te amo, Silvio Tender. Que bom. É bom, né, ficar ouvindo essas declarações de amor? É bom ser amado, né? Não é bom? É bom ser amado. É bom ser amado em vida, ser reconhecido em vida pelas coisas bacanas que a gente fez. E eu insisto, a sua contribuição para a cultura brasileira, para a história brasileira, para a memória da intelectualidade brasileira e para a memória política brasileira é sem igual, Silvio. Eu não conheço, o Pablo que é o crítico de cinema, mas eu não conheço uma obra tão vasta que tenha essa qualidade e essa amplitude. É muito impressionante. É uma honra você estar aqui no Fórum Sindical para nós. Uma honra muito grande. Para mim também, fico muito feliz. Que bom. Agora eu vou deixar o Teseu falar, mas assim, já engata, Silvio, o novo projeto. Porque o Silvio falou comigo, a gente estava conversando, ele falou assim: eu estou com um projeto para falar contra a fome, o combate à fome e a geração de trabalho decente. Então, já está aí esse projeto, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Teseu. Fro, não, nós petroleiros, a gente, na verdade, tem muito arquivo e a gente não consegue, Silvio e Pablo, Fro, organizar esses arquivos para falar de forma organizada a história, né, da luta, do movimento sindical petroleiro e tal. Mas esse tema que você faz desse novo filme, né, luta contra a fome, emprego digno, né, tem tudo a ver com a luta dos petroleiros, né, porque até agora, no passado recente, a gente se engajou muito, a gente distribuiu, assim, eu nem lembro mais quantas toneladas de alimento que nós distribuímos durante a pandemia, onde a gente só viu aquele auxílio emergencial sair no final, daquela forma politiqueira do Bolsonaro, nojento. Gás de cozinha. Gás caríssimo. A gente fez várias campanhas no Brasil inteiro, né? Mas principalmente no Rio de Janeiro. Nós, do Sindipetro NF, da FUP, fizemos muitas campanhas de gás a preço justo nas favelas, nas comunidades do Rio. E assim, a gente tinha uma campanha fixa chamada Petroleiro Solidário, né? Onde a gente teve essa interlocução. E hoje a gente lutou ali na resistência, agora a gente luta na reconstrução. Eu tive reuniões importantes semana passada em Brasília com o Ministério de Minas e Energia, da Indústria e do Comércio, da Casa Civil, linkando a questão do novo PAC que deve sair e a questão da indústria
naval, né? O conteúdo local, retomada da indústria naval, que foi destruída, e isso impactou muito no Rio de Janeiro, né? E principalmente no Rio, mas assim, no Rio Grande do Sul, a gente tem lá Rio Grande, que inclusive o presidente da frente é o deputado Alexandre, que esteve com a gente aqui, né? Lindmeyer, que esteve aqui, ele estava também participando dessa reunião em Brasília. Então, a gente tem tentado organizar, justamente, a gente lutou muito contra a fome e agora a gente tenta na busca do emprego digno. Claro que é num nicho específico, né? Mas, assim, tem tudo a ver e a Fro colocou aí que a gente tinha que se conectar para poder estar falando sobre esse projeto, e eu estou empolgado com isso. Então, esse projeto que é sobre contra a fome, na verdade, é um projeto que eu comecei fazendo com a Fiocruz, né? A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, que acertou o projeto comigo, ela é uma fã incondicional do Josué de Castro. E o Josué de Castro foi o primeiro cara a escrever sobre a fome no Brasil, depois escreveu sobre a fome no mundo, ele fez geografia da fome, depois fez geopolítica da fome. E ele agora, em setembro, faz 50 anos de morto. Ele morreu no exílio em Paris. Ele morreu no mesmo dia que o Pablo Neruda, porque teve o golpe no Chile, e o Josué, que queria voltar para o Brasil, os militares não deram o passaporte dele, e aí ele, com o golpe no Chile, ficou desencantado e morreu de tristeza. E aí eu quero fazer essa homenagem, comecei por aí. Minha primeira conversa com a Nízia foi Josué, que ela gosta muito dele, a gente até projetou o filme juntos e debatemos na Fiocruz. Mas eu depois comecei a entender que você não resolve a questão. A fome não é uma questão técnica, a fome é uma questão política, né? Tanto Josué quanto Milton Santos, eles diziam, você tem uma produção de alimentos no mundo capaz de alimentar toda a humanidade. Nós é que resolvemos que vai morrer, que quem vai morrer e quem vai viver. Então eu pensei que um filme sobre a fome tem que discutir a questão também de geração de emprego e rendas. E aí eu passei pela reindustrialização do Brasil, e é esse filme que eu vou fazer. Eu acho que vocês da Petrobras deviam entrar nele, sim. Eu gosto muito de trabalhar junto com os sindicatos, com apoio. Quem está me apoiando mais uma vez é o SENGE e a FICENGE, que produziram privatizações, a distopia do capital, quanto processo de privatizações no Brasil. Depois eles produziram o dedo da ferida sobre o sistema financeiro internacional, destruindo as economias. E agora eu estou indo nesse sobre a fome, juntando com a questão da geração de emprego e rendas. Os economistas estão entrando também, porque a questão é essa, você resolve a fome reindustrializando. Então, é esse meu projeto atual, e acho que vai dar certo, vai ser... Porque a gente tem que discutir essa questão oferecendo alternativas, né? E essa reindustrialização, ela tem que ser pensada e discutida, né? Eu conversei com Cristóvão Buarque, que foi discípulo do Josué, foi aluno do Josué, e eu perguntei a ele se essa junção fome e reindustrialização não se cruzavam. Ele dizia, depende. O Josué dizia que o povo não come ferro. Então, é uma questão que vai trazer um bom debate para o filme. E eu, só para concluir essa coisa, eu em 84, 85, eu fiz um filme chamado Carta aos Credores, sobre a crise dos estaleiros no Rio de Janeiro. Eu filmei muito no estaleiro Mauá. Filmei os outros também, filmei Verome, Escavagima, acabou tudo, né? Mas o estaleiro Mauá eu filmei. E o Olímpio me disse que, o Olímpio do SENGE me disse que o estaleiro continua lá inteiro
que é uma decisão política não botar o estaleiro para funcionar. Então, vamos botar ele para funcionar. Era isso que eu estava fazendo em Brasília, justamente para botar esses estaleiros tudinho para funcionar. Deixa eu fazer um registro aqui, eu estou com o Johnny aqui desde o começo da live. Hoje está junto aqui no Congresso. O Johnny também diretor aqui do Sindipetro NF, e a gente trabalhou juntos, viu, Silvio, na construção da P56, lá no Verome, em Angra, que é o Brasfels, né? E ele trabalhou no Mauá também na construção da P50, que foi a plataforma da autossuficiência. Então, a gente conhece muito bem essa realidade da revolução que é, né? Foi, inclusive, esse o termo que eu usei na reunião lá em Brasília, semana passada, é a revolução que é você ter a indústria naval e tudo mais, né? É fundamental. A destruição da indústria naval é criminosa. Eu não sei se você conhece a Davina ou não. Davina, claro, tá aqui com a gente, dona Davina. Então dá um beijo nela, foi minha aluna. Maravilhosa, das figuras mais maravilhosas que nós temos aqui no movimento sindical. Ela me deu uma camisa igual a essa tua, tem um casaco igual o teu. Quem me deu foi a Davina, manda um beijo nela. Ela tirou a graça, viu, Fro, a Davina, porque sabe que ao final das lives eu sempre peço contato para a Fro e tento fazer contato com os nossos convidados. Tive semana passada, aproveitei aí de Brasília e tive com o João Willis, e dei um casaco, ele esteve com a gente agora umas 3 semanas atrás, eu marquei, conversei com ele, então a dona Davina já cumpriu uma das missões minhas aqui no Fórum Sindical. Eu sou o único, então, aqui que não tem casaco, então, né? Não, o Pablo não tem. Eu vou levar para o Pablo. Tem que levar para o Pablo. Vou encontrar com o Pablo e vou levar, Pablo. Fica tranquilo. Pablo, vamos providenciar esse casaco. Não. O meu Teseu levou em São Paulo, me entregou pessoalmente. O meu foi a Davina que me deu. E eu conheço aqui do Rio Davi também. Davi eu conheci ele menino. Vocês dois têm que trocar contato, eu vou passar o contato de um para o outro, porque eu acho que esse é um projeto que o Sindipetro certamente tem muito a contribuir, né? Tem muito a dialogar. Depois você troca o zap da gente. Depois você manda meu zap para ele e me dá o dele para mim. Pode deixar, e vou fazer também do Pablo. Pablo, quero conhecer o Pablo melhor, pô. Vou colocar vocês em contato. Aqui o Fórum Sindical também é uma rede. É uma rede. É uma rede. Você está entendendo a importância da comunicação, é isso. Não é? Além disso, ainda a gente tem... O Johnny é nosso diretor de comunicação, tá? Johnny, você precisa vir no Fórum Sindical. Johnny, então eu vou conversar com você, Johnny. Vamos sim. Olha só, Verônica Voz do Fogo está dizendo que programa maravilhoso. É verdade. Todas as vezes que a gente faz o Fórum Sindical, a gente escolhe, né, como entrevistados, principalmente essas entrevistas que a gente pega um entrevistado, chama um convidado de luxo para fazer parte da bancada, como o Pablo Vilaça, porque a gente sabe que ele tem tanto a dizer que 1h30 é muito pouco. É muito pouco. Né? Daria para fazer entrevista aqui de 5 horas de boa com o Silvio, que a gente não ia cansar. Mas a gente, infelizmente, está chegando no final, Silvio. Eu vou deixar você, vou te dar a palavra, vou dar a palavra para o Pablo e para o Teseu, e você aproveita aí esses 5 minutos para dar o seu recado. E a gente te agradece imensamente de estar aqui. Foi um enorme prazer ter você aqui. Eu que agradeço a você, Maria Flor, esse convite. É um luxo hoje em dia você ter 1h30 para conversar, é um luxo. As pessoas trocam o zap em 30 segundos e acabou, está tudo dito. Você olhar no olho, conversar, é uma riqueza. Conhecer o Pablo, para mim, foi um orgulho muito grande. Conhecer o Teseu, o Johnny, reencontrar, falar de uma ex-aluna da Vina. Eu acho que você me propiciou uma tarde maravilhosa. Te agradecerei o resto da vida. Muito obrigado. Imagina, que isso. E, Pablo, sobretudo, aos nossos espectadores que estão aqui conosco há 1h30. Muito obrigado a todos.
E é uma galera, assim, que gosta muito de você, que está aqui elogiando a beça, está chamando uma figuraça comunicativa, ele é mesmo. Ele fala, né? Fala bem e fala bem através das suas obras também. Silvio convida a gente para tomar cerveja e gastar saliva sobre o Brasil profundo. Olha, gente, vocês vão no Rio de Janeiro, o Silvio é tranquilíssimo para tomar essa cerveja e sentar e conversar. Ele adora conversar. Aqui o Caio Plessma que não me deixa mentir. Olha lá, ó. Com a minha... Ele está aqui em casa com a minha calopsita no ombro. E a minha bandeira é do amor, tá vendo aqui atrás, ó. Que lindo. A palavra que faltou na bandeira nacional. Muito que os caras tiraram, porque a frase é o amor por princípio, a ordem como meio e o progresso por fim. Aí os caras tiraram, amor não, isso é esquisito, isso é coisa esquisita. A turma do coturno tirou a palavra amor, mas amor é fundamental. A gente repõe, né, Silvio? Não tem como construir uma nação sem amar, a princípio, né, como pedra fundamental o nosso povo. Eu acho que dos grandes problemas das pessoas não conhecerem o cinema nacional passa um pouco por essa propaganda histórica que a gente tem no Brasil de dizer que nós não prestamos, né? Que nós somos menores que o outro, né? A gente tem tanto... Quando a gente fez o programa sobre a indústria naval, Silvio, eu fiz questão de trazer aqui a história da indústria naval no Brasil, né? Desde quando os portugueses pisaram aqui, porque a gente tem... E faltou tempo, Fro. Foi nada o tempo, 1h30 foi pouco. A gente tinha a tecnologia indígena e vem a tecnologia de quem desbravou e chegou na África e no Oriente, ou seja, os portugueses. Nós éramos incríveis, né? Uma tecnologia incrível. O Brasil faz navios, assim como aviação. A gente tem uma produção científica, todos os brasileiros, todas as vacinas tinham brasileiros na sua equipe. A gente tem esse cinema, né, com C maiúsculo, que Silvio Tendler faz, que o Guta Ramos faz. A gente tem tanta gente boa aqui. Então, a gente precisa olhar para nós, né? Olhar no espelho, olhar para nós e gostar do que a gente vê, que é esse povo tão incrível, tão resiliente, com tanto ataque, ainda tem esperança, ainda tenta construir o Brasil. Então, eu acho, Silvio, que é isso. Você é o meu cineasta do Brasil soberano, do Brasil do futuro. É uma coisa muito boa. Obrigado, Fro. Fico muito emocionado. Muito bem. Eu vou deixar o Pablo se despedir e depois o Teseu. Eu quero agradecer, Fro, mais uma vez, pela oportunidade de conversar com o Silvio. Assim, eu acho que uma característica em comum dos grandes cineastas, grandes documentaristas, é a humanidade. Que é uma coisa, por exemplo, que o Eduardo Coutinho também, que é outro documentarista maravilhoso da nossa história, tinha de sobra. E é algo que eu vejo muito, não só no cinema do Silvio, mas na figura do Silvio. E eu acho que essa humanidade está presente na obra inteira, e para mim é um privilégio estar aqui hoje, só queria te agradecer por isso. E é uma humanidade que você também tem, viu, Fro? Muito. Você projeta esse calor humano que eu acho lindo demais. Você também, tá, Teseu? Mas é porque eu conheço mesmo, assim, então... Mas eu aprendi com minha mãe que quando tem 3 pessoas ou 4 pessoas conversando, você elogia 2, você tem que falar da terceira também. Senão não vai te perdoar jamais. E olha, eu posso assegurar, Teseu é um companheiraço. Companheiraço. Pode confiar, porque é daqueles companheiros que dá o braço, não solta, né? E vai junto com a gente na luta. Eu vou reservar meu julgamento para quando eu receber meu casaco. Fica tranquilo, Pablo, vai receber sim, cara. Vai ser um maior prazer entregar para você o nosso jalecão da FUP, da Petrobras, que a gente, nos momentos mais difíceis, vou contar para vocês aqui rapidamente, né? Da Petrobras, onde a gente tinha aquele ataque da Lava Jato, onde
A narrativa que a Globo passava o dia inteiro ali, todos os outros canais abertos, era que quem trabalha na Petrobras é ladrão. Era essa a narrativa, aquele duto, 24 horas derramando dólar. E nós da FUP, no congresso, não aqui em Cajamar, mas lá em Guararema, lá na Floresta Fernandes, a gente, ao invés de dar uma blusa, né, do congresso e tal, a gente resolveu fazer o jaleco com a marca da FUP. Antes o jaleco, naturalmente, é nossa farda de trabalho, né, com bandeira do Brasil, a logo da Petrobras e tal, e a gente resolveu botar um logo da FUP no peito, e a partir daí virou nossa farda de guerra da luta, defesa da Petrobras, defesa da democracia, em defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, nós chegamos a ser proibidos pelo Rodrigo Maia, quando era ele o presidente da casa, e pelo Eduardo Cunha. Não podia entrar de jaleco na Câmara de Deputados, era proibido, eles revistavam as nossas bolsas, nossas mochilas quando a gente chegava lá. Então, virou uma marca muito simbólica de luta, e foi a partir de toda aquela destruição que estava sendo feita da Lava Jato. Então, a gente tem muito orgulho, e a gente não dá para qualquer pessoa, tá? Então, a gente vai ser muito carinho que a gente vai se encontrar, Pablo, conversar um pouco. A Flor me conectou com uma pessoa maravilhosa que eu tenho como amigo hoje, que é o Marcelo Shoa, que é meu conterrâneo, por sinal, né? Hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas o Marcelo mora em Fortaleza ainda, e aí a gente se encontrou e trocou presentes, e os nossos pais tinham lutado juntos na década de 80, de 90, então o mundo é pequeno, né? E as pessoas que têm a mesma sintonia, elas se encontram em algum momento. Então, desculpa me alongar, Flor, mas é só para falar do tamanho do prazer, a satisfação que eu tenho de estar aqui toda a vida que eu posso, e eu tento estar toda quinta-feira, a Flor não vem aí ela me abandonou, né, tal, porque um programa é nosso, né, do Sindipetra NF, da FUP, então a gente faz questão, eu faço questão de estar presente sempre no programa, porque além de conectar pessoas que são muito importantes, que a Flor, ela me dá essa oportunidade, é uma forma também de contribuir para que a mídia alternativa esteja firme, né? E a revista Fórum é parceira de primeira hora, e eu só tenho a agradecer a todos vocês, tá bom? Um abraço. Muito Deixar bem. O Johnny dar tchau também, o Johnny participou. Johnny, dá boa noite. Gente, boa noite, né? Eu participei desde do início aqui, ouvindo vocês. Todo lado. E conversando aqui na minha cabeça com tudo que vocês estavam falando, né? Assim, da importância da gente comunicar também, né? A gente passar a nossa mensagem e a nossa história, né? A Flor, ela falou sobre um ponto, né, que é esse complexo de vira-lata, né, que é tão falado na nossa sociedade, né? Porque a gente tem que olhar para a gente com orgulho de tudo que a gente fez de bom, e olhar para a nossa história, para a gente olhar os nossos erros do passado e não poder repeti-los. Então, assim, foi muito prazeroso estar ouvindo todos vocês aqui, e um abraço. Muito bem. Gente querida, que nos acompanhou até o momento, gente, a maioria bem feliz, tem alguém meio bravo, porque diz que a gente desviou do assunto. Não, o assunto é nós, o assunto é o Brasil, o assunto são as lutas do povo brasileiro. A gente não desviou nada, a gente fez como o Silvio faz, a gente fez um panorama, pegou aqui um lado, desenvolveu, foi para outro, e é assim o Fórum Sindical. A gente não tem nenhum problema de fazer um programa tranquilo, respeitoso, com tempo para as pessoas, dialogando com vocês. Então, sejam sempre bem-vindos aqui. Silvio, eu quero te ver mais vezes, quero acompanhar esses projetos, me mantenha informada. Pablito, quero você mais vezes aqui, porque você pode falar de muitas coisas, não apenas de cinema. Pablo é um grande analista político, né? É sempre um prazer ter você aqui. E que bom! Eu conversei com o Rovai hoje, eu vou começar a publicar textos na Fórum. Eba, olha só, minha gente, vamos ganhar uma coluna do Pablo. Isso é incrível. Olha lá, a Mina Rosa dizendo, pena que acabou, adoro vocês. Também. Olha, Fro, tem um comentário aqui, ó, do José de Souza Silva. Um ex-metalúrgico pode ganhar uma blusa dessa? Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha aqui, Fro, uma promoção, alguma coisa na revista Fórum. Bora fazer. Se inscrever aí no canal do Fórum. Vou contar que, assim, é muito desejado e é maravilhoso isso.
O Pablo até lembra disso. Eu fui para Minas, a gente se encontrou, porque eu fui para o congresso do do Sindiúti. E eu fui com jaleco, estava bem na época da greve dos caminhoneiros. Eu fui com jaleco de casa até passei pelo aeroporto, táxi, tudo de jaleco. Ia nas manifestações de jaleco, enfim. As pessoas achavam até que eu era petroleira, porque eu tinha o meu nome, tinha o meu tipo sanguíneo. Quando eu cheguei no congresso do Sindiúti, gente, eu fiquei sem jaleco, porque a galera pegava o jaleco para tirar foto, de tanto que é desejado. Olha que símbolo de luta incrível esse. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, entendeu? De vez em quando a gente fala, galera, nós vamos sortear aqui um jaleco da FUP. Então, meus queridos, pena que acabou, foi pouco tempo. Não foi não, gente, foi 1h30, como diz o Silvio, é um luxo a gente ter um programa de 1h30, é um luxo. E é um luxo ter um programa com o Silvio, com o Pablo, com o Teseu e com vocês. Um beijo imenso, até semana que vem. Semana que vem o tema é mais duro, mas é necessário a gente discutir. A gente vai trazer aqui o Berzoini, vamos trazer o Guilherme, secretário da Fazenda, vamos discutir reforma tributária. Beijo imenso. Tchau, beijo, gente. Tchau, boa noite. Tchau.